Olá, eu sou Jonas Valente, fiz meu doutorado no programa de pós-graduação do Departamento de Sociologia, onde eu pude ter a oportunidade de conviver com professores, colegas e debates riquíssimos que me ajudaram a desenvolver a minha pesquisa. O meu trabalho, ele focou na análise das plataformas digitais. Esses agentes são entendidos como aqueles que colocam em contato diversos lados, indivíduos, organizações, e isso inclui desde o WhatsApp, que faz com que a gente possa conversar duas pessoas ou conversar em grupo de trabalho da família, o Facebook, que coloca pessoas também em grupos com interesses comuns ou faz com que anunciantes consigam chegar às pessoas, uma Amazon ou um Mercado Livre que faz com que alguém que queira vender algo encontre alguém que quer comprar algo, né? A Microsoft que desenvolve um sistema operacional, como é o caso do Windows, que faz com que um desenvolvedor de um software consiga vender esse software para um usuário que tem ali o seu desktop, e o Google, que é o mecanismo de busca que faz com que alguma pessoa atrás de uma informação consiga acessar um site. Então essas plataformas não são novas, né? A intermediação existe há muito tempo nas sociedades. A gente pode pensar no exemplo aí do cartão de crédito ou do corretor de imóveis, mas a gente tem uma novidade agora, que é o fato da gente ter plataformas que são calcadas numa base tecnológica de tecnologias da informação e da comunicação digitais, plataformas que são baseadas na forte coleta de informações em relação a todos esses usuários que estão aí presentes, plataformas que se beneficiam aí da sua lógica de mercado multilados e dos seus efeitos de rede, ou seja, quanto maior a plataforma, mais interessante e mais atrativa ela fica, e com isso a gente vê a emergência dessas grandes plataformas digitais que não por acaso, né, se tornaram em muitos casos empresas com uma base de usuários gigantesca, na casa de quase 3 bilhões de pessoas, como é o caso do Facebook e como é o caso do Google. E essas plataformas digitais ganharam um espaço cada vez maior nas nossas vidas. Não só do ponto de vista econômico, né? Cada vez mais a gente usa essas plataformas para fazer pagamentos, para fazer transferências. A PayPal é uma plataforma na área financeira, mas as próprias plataformas, o Facebook vai lançar um canal aí pelo WhatsApp, a Apple tem o seu sistema de pagamentos, são plataformas fundamentais na comunicação entre nós, e na pandemia isso ficou muito claro, e são plataformas fundamentais no debate político, né? Ou seja, a gente tem nos últimos anos uma preocupação crescente aí com o debate sobre a desinformação, sobre o discurso de ódio, e sobre as formas pelas quais esses agentes influenciam o debate público, inclusive as eleições. O meu trabalho buscou compreender a evolução dessas plataformas digitais, tendo como estudos de caso o Facebook e o Google, né? O que foi possível perceber? A gente tem, de um lado, o Facebook, que nasce como uma rede social digital e nasce atendendo. Aí é uma das provocações que eu trago, é exatamente a gente não compreender essas plataformas e a tecnologia como obra de engenheiros ou desenvolvedores brilhantes, mas como um processo que vem e se dá totalmente conectado com o capitalismo em algo que eu chamo de regulação tecnológica, né? Ou seja, você tem vetores sociais de regulação dos determinantes gerais da sociedade, você tem vetores próprios do setor de tecnologia, e essa tecnologia, como vários autores já abordaram, especialmente os da teoria crítica da tecnologia, ela é forjada pela sociedade, mas também impacta as dinâmicas dessa própria sociedade. A gente vê isso no caso do Facebook, né, que aí entrou num espaço que já vinha de outras redes, como o MySpace, para ocupar essa área de rede social, de interconexão entre as pessoas, mas que virou muito mais do que isso. A gente também vê no caso do Google, né, que nasceu para exatamente dar vazão a uma demanda de encontrar as informações na internet, mas que rapidamente
se transformou numa empresa que possuía sistemas operacionais, como é o caso do Android, plataformas de vídeo, como é o caso do YouTube. Analisando esse processo de regulação tecnológica dessas duas plataformas, né, ou seja, tanto como o sistema capitalista influencia na construção delas, como o próprio paradigma tecnológico das tecnologias digitais influenciou para que elas tenham serviços cada vez mais móveis, cada vez mais calcados na internet, cada vez mais voltados para a coleta de dados, e como essas plataformas influenciam a sociedade, tanto no aspecto econômico quanto político e até mesmo cognitivo. Há estudos que mostram aí relações entre o Facebook e o bem-estar de jovens, ou entre o Google e a dificuldade das pessoas lembrarem até mesmo, né? E a percepção que eu tive exatamente vendo essa transmutação dessas duas plataformas é que essas plataformas digitais, e aí não só o Google e o Facebook, a gente pode falar sobre isso também, sobre a Microsoft, a Amazon, a Apple, inclusive plataformas chinesas gigantes como as plataformas do grupo Tencent e de outros, é que essas plataformas se tornaram muito mais do que elas eram originalmente. E esse fenômeno eu chamo de monopólios digitais. Não no sentido do monopólio como uma estrutura de mercado concentrada, mas como agentes que aproveitaram essa grande base de usuários e promoveram uma mediação expansiva, ou seja, cada vez mais, com um grande número de usuários, com um grande volume de dados, com uma base tecnológica e se aproveitando desses efeitos de rede, essas plataformas, o Google deixou de ser um mecanismo de busca, o Facebook deixou de ser só uma rede social digital, a Amazon deixou de ser só uma empresa de comércio eletrônico, a Microsoft deixou de ser somente uma desenvolvedora de sistemas operacionais, e essas empresas expandem as suas atividades para novos nichos. O Google está desenvolvendo carros autônomos, a Amazon tem serviço de streaming de conteúdo, o Facebook tem equipamentos de realidade aumentada, e a grande importância e a provocação que eu trago no meu trabalho é que a gente precisa olhar para esses agentes, porque cada vez mais eles estarão assumindo um papel central na mediação das atividades sociais, e a pandemia mostrou isso em diversos segmentos, seja na educação, onde a gente tem a Microsoft e o Google com um papel fundamental de plataformas de ensino remoto, seja até mesmo na saúde, onde essas plataformas estão avançando para coletar os dados dos cidadãos e oferecer novos serviços. E isso tem impactos políticos e sociais bastante preocupantes, e é por isso que eu considero que esse é um objeto que deve continuar sendo estudado.